Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui com o conteúdo que a gente tem visto, tem abordado. A gente tem falado um pouquinho aí sobre a parte de apresentação de slides. Conforme a gente falou nos nossos encontros anteriores, eu tenho utilizado aqui o programa LibreOffice Impress, tá? Sem dúvidas o programa mais conhecido para essa função de apresentação de slides é o PowerPoint, bastante utilizado para esse objetivo final. Nesse caso aqui a gente tem usado o Impress, do pacote do LibreOffice. Em nossos vídeos anteriores nós falamos um pouquinho aí sobre como a gente inserir um slide, os formatos, os layouts de slide. Vocês podem dar uma olhada nos vídeos anteriores que vai ficar claro essa parte. No nosso último vídeo especificamente a gente falou bastante aqui sobre o menu inserir. Então nós falamos ali sobre inserir figura, falamos sobre inserir gráfico, tabela, formas, fonte work, falamos de algumas opções aqui do menu inserir. Basicamente, quando me refiro a inserir, só para a gente dar uma relembrada, a gente está falando sobre esses objetos que aparecem na tela. Por exemplo, o desenho aqui dessa impressora, nesse caso aqui eu peguei um slide já pronto, anterior, que eu usei para um outro objetivo. Então a gente tem umas imagens aqui de impressoras, então cada uma dessas aqui representa um objeto. A gente viu lá alguns outros objetos, que seriam aqui, inserir formas. Vimos lá, por exemplo, aquelas setas, né? Setas para cima, seta para baixo. Vimos alguns desses itens aqui dentro do menu inserir. Dito isso, o que a gente precisa compreender? O que a gente precisa compreender aqui referente a esses objetos? Cada um desses objetos, mais à frente, a gente vai dar uma olhadinha num outro menu, numa outra opção, que seria a parte de animação dos objetos. Mas nesse momento específico, a gente vai trabalhar a parte de transição de slides. É um recurso bem interessante, simples e fácil aí da gente configurar, e eu creio que vai ser bem útil. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada. Quando eu decido colocar essa apresentação no modo de exibição, no modo de apresentação, eu posso pressionar no teclado a tecla F5. Então, quando eu dou um F5, você vai observar, ele vai ficar em tela cheia. Então, eu vou estar apresentando. Vamos supor que eu estivesse ali numa apresentação, numa aula falando sobre tipos de impressora, e iria iniciar. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa aula sobre os tipos de impressora e etc. E eu iria avançando, iria progredindo e falando sobre cada um desses itens e elementos. Você pode observar que essa passagem de uma folha para outra, essa passagem de um slide para o outro, ela está simples. Eu não estou visualizando ali nenhum efeito de transição, nenhuma passada de folha, de página. Tenta imaginar algo semelhante a você com um caderno, um livro, e você folheando ele. A cada medida que você vira a folha, é isso que nós chamamos de transição de slides, que a gente vai ver agora onde configurar, tá bom? Vou dar um ESC aqui para sair do modo de exibição, tá ok? Outro formato que você, caso precise entrar no modo de exibição, além da tecla F5, seria você pressionar aqui em apresentação de slides e botar iniciar no primeiro slide. Aí ele vai exibir ele também em tela cheia, tá ok? Então vamos lá, voltando, ESC novamente. O efeito de transição, a gente consegue ele aqui no menu Slide. Então a gente vem aqui no menu Slide e na última opção, que é a opção Transição de Slides, quando você dá um clique ali, ele vai nos abrir uma caixinha, uma opção onde a gente pode fazer essas configurações e ajustes, tá ok? Então, Slide, Transição de Slide. Dou um clique, ele vai abrir essa janela aqui do lado direito. Basicamente, ele vai nos dar alguns tipos aqui de transição. À medida que você dá um clique, você vai ver aqui do lado esquerdo, na parte central, o formato como ele está ficando. Lá. Você vai dar um clique, olha lá. Ele vai exibir como vai ficar. Dê um clique, ele vai exibindo para você. E você vai poder
dentre os diversos que tem aqui. Lógico, vai variar do programa que você está utilizando, se for o Impress ou PowerPoint ou talvez o Google Apresentações, você vai ter alguns modelos aí diferentes, mas basicamente a ideia como um todo é a mesma, a gente fazer essa transição de slides. Vamos supor que eu gostei desse daqui, esse efeitozinho aqui, e decidi colocar ele. Quando você termina, você não pode chegar direto e pronto, já encerrou, já acabou, não. A gente tem algumas configurações aqui, mas a principal dela é essa daqui, ó, aplicar transição em todos os slides. Por que isso? Porque senão acaba virando ali em vez de ser uma apresentação, acaba virando uma palhaçada. O cara coloca um primeiro slide de um segundo slide de um outro, um terceiro de um outro, aí vira uma bagunça. Não, você escolhe um desses efeitos ali, aquele que mais lhe agradar, e aplica ele a todos os slides. Pronto, vai ficar todo mundo com aquele modelo que você escolheu. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, vamos supor que eu gostei esse efeito íris aí que eu falei. Então, eu vou dar aqui, ó, aplicar a todos os slides, pronto. Em seguida, eu vou dar um F5 ali no teclado para poder testar. Então, agora, olha lá, à medida que eu vou passando os slides, vou passando com a setinha, olha lá, de um para outro ele vai passando naquele modelo, naquele formato. À medida que eu for passando a apresentação, ele vai seguir esse padrão, seguir esse efeito de transição, esse é o termo correto, de slides, para cada um deles, que no caso ali eu escolhi aquele que mais me agradou, tá bom? Então esse é o efeito de transição de slides. Caso você não queira mais esse efeito de transição de slide, você vai aqui do lado direito, vai dar um clique na opção nenhum, dizendo que você não quer nenhum efeito de transição de slide, e vai fazer a mesma coisa, aplicar a todos. Pronto. Em seguida, se você der o F5 no teclado, você vai observar lá, ó, que à medida que você vai passando com a setinha ou clicando com o mouse também, você pode, à medida que você for clicando, vai ocorrendo lá o efeito sem nenhuma transição, que é essa passada simples mesmo de um slide para outro. Tá ok? Então espero que tenha ficado claro. Só deixar um último modelo aqui, ó, pegar talvez, deixa eu ver, esse daqui, talvez, vamos ver como ele fica. Ficou muito legal. Deixa eu ver um outro diferente. Esse aqui talvez, um efeito aí de persiana, similares àquelas janelas, quando a gente coloca ali na janela para talvez impedir a entrada do sol. Então, efeito de persiana. Então, eu coloco lá, ó, aplicar a transição a todos os slides. Pronto, vou dar um F5 agora no teclado e ele vai me exibir ali o efeito de transição de slide. Sem dúvida, é algo discreto, mas algo que fica o quê? Fica elegante, fica bacana. Aí você escolhe um ali que você mais gosta, que mais lhe agrada, e a gente faz aí essa parte de transição de slides, tá ok? Então no próximo encontro aí a gente deve estar avançando e seguindo talvez aí para a parte de animação de objetos, referentes aos objetos que ficam e aparecem na tela, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!